aproveito para perguntar como que você construiu hoje a sua carreira até chegar aqui hoje, que é artista e também professora para crianças, voltada especificamente para crianças, né? Conta um pouquinho como foi essa trajetória. Olha, aconteceu, eu acho assim que de uma forma bem natural, porque não era uma coisa que na época de escolher, né, uma profissão eu imaginei que faria isso, mas como eu comentei também, eu sempre fui uma criança que gostei desses temas, né? Então chegou um momento ali que a vida me colocou nesse caminho. Mas na época de faculdade, né, que a gente vai escolher o que estudar, eu fiz design de moda, então é uma faculdade ali que tem mexe bastante com esse lado criativo, tinha muitas matérias de desenho, então também me chamou a atenção. E a minha mãe tem uma loja aqui em Balneário, então eu já trabalhava com ela e uni o útil ao agradável, né? O meu pai também tem uma ligação com desenho, ele é projetista mecânico, então eu lembro que quando eu era criança, assim, ele tinha em casa aquelas pranchetas de fazer, né, projeto, desenhos grandes, então eu via ali ele mexendo com isso, também me instigava bastante. Mas começou assim a ter uma ligação com as crianças a partir de 2014. Então, eu me formei em moda em 2010 e em 2014 eu vi, que eu digo também que foi o dia que mudou minha vida, e eu acho isso bem interessante, assim, como parece que um momento, assim, que muda a direção mesmo, né? Foi algo, assim, que aquilo mudou totalmente o rumo. Que foi uma reportagem, assim, que eu vi na TV de um autor ilustrador de livros infantis, e ele se chama André Neves. E foi bem engraçado, assim, porque aquela reportagem eu vi como era possível trabalhar com um desenho, né? Com um desenho para criança, um desenho super artístico, então me chamou muita atenção. Eu descobri ali um outro universo, assim. Eu não fui uma criança muito leitora, então eu tive, assim, contatos, né, com os livros, mas aqueles clássicos, assim, de Cinderela, né, Sete Anões, coisas assim. Então, aquela entrevista me abriu um mundo mesmo para um outro tipo de livro, assim, de ver que existia ali a literatura infantil e, enfim, um trabalho, né, que poderia estar fazendo com aquilo. E aí eu comecei a estudar sobre isso, já falei, não, eu quero desenhar, quero trabalhar fazendo livros, quero fazer o meu próprio livro, e isso foi em 2014, essa matéria que eu assisti. Aí em 2016, daí no outro ano eu já consegui um trabalho numa editora para ilustrar um livro, uma editora aqui da região de Itajaí, a Casa Aberta. E como eu já gostava de desenhar, eu tinha, assim, alguns desenhos que eu fazia por hobby, né? Então, eu montei, assim, um portfólio na internet mesmo, né? Nesses sites de portfólio, e fui mandando para várias editoras, sem ter experiência nenhuma, sem nada, mas fui mandando. Então, também por isso que eu acho, assim, que eu sou uma pessoa que gosta, né, de desafios, e às vezes eu não tenho muito medo, assim, sabe? Se eu acredito naquilo, eu coloco na cabeça que eu vou fazer e só vou. Então, daí em 2015 eu já consegui fazer esse livro, aí me trouxe uma certa, né, saiu um peso, assim, foi um primeiro trabalho, já consegui. Aí em 2016 eu já escrevi o meu. Então, eu escrevi, o meu tô com ele aqui, né, vou mostrar. Mostra. Aqui, o Para Recordar. Daí também é um livro onde a história, né, eu escrevi também os desenhos. E é uma história, assim, bem... tem uma inspiração no momento que eu tive na infância, então é uma história entre a neta e o avô, e foi escrito assim bem de coração, sabe? Não teve assim um grande, sei lá, uma grande preparação, foi um momento assim que parece também que saiu uma lembrança de uma época de infância, e quando eu vi eu tinha o texto pronto, e eu lembro também que quando eu li esse texto eu me emocionei no final, então eu falei, acho que deu certo, assim, sabe? Acho que saiu uma história bonita. Enfim, daí já consegui publicar ele, que daí foi em 2016. E aí, né, como uma autora independente, assim, quando a gente publica um livro, tem um investimento, né? Então eu pensei, agora que eu publiquei esse livro, eu também preciso mostrar ele para as pessoas e, enfim, não vou deixar eles todos guardados aqui, né? Então eu comecei a bater de porta em porta nas escolas para mostrar esse livro, e eu preparei como se fosse uma palestra, assim, tentando incentivar as crianças de que era possível fazer um livro também, sabe? Que todo mundo podia escrever uma história,
que como foi a minha primeira vez, eu não tinha, talvez, não tinha ninguém na família que já tivesse escrito, ou, né, fosse uma grande autora, e que eu consegui fazer minha história mesmo assim. Então, eu preparei, assim, essa palestra para incentivar eles, para mostrar que qualquer um pode fazer. E daí os desenhos são todos feitos à mão, então eu levei minha pasta, assim, cheia de desenho, e fui tendo esse contato com eles, sabe? Foi bem legal. Foi, acho que quase 2 anos, assim, que eu visitei várias escolas da região, tendo esse bate-papo com eles. E daí me aproximou bastante, assim, né? Juntou a ilustração com as crianças, né? Foi um Deve momento ter bem sido bem gostoso. emocionante conseguir juntar uma grande paixão com o público das crianças, que é, como que eu posso dizer, é onde a gente realmente consegue transformar, né? Porque eles estão ali querendo absorver tudo, estão dispostos, não tem todos aqueles preconceitos e aquelas crenças limitantes que normalmente a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Então, você conseguiu ir, digamos assim, plantar várias sementinhas para continuar trilhando nessa caminhada. E hoje continua, né? Continua voltada para as crianças. Sim, daí algo assim que também... Mas nesse momento eu ainda não pensava em dar aulas de desenho, né? A minha intenção era apenas não, né? Mas a minha intenção era seguir como ilustradora de livros, assim, até conseguir alcançar uma grande editora, né? Algo nesse sentido. Ter livros publicados fora. Então, meu objetivo era só trabalhar com a ilustração. Mas aí, quando eu comecei a visitar essas escolas, eu levava os meus desenhos, eu comecei a perguntar quem que gostava de desenhar. E aí todo mundo levantava a mão. Praticamente todas as crianças levantavam a mão. Uhum. E eu conversava assim com crianças, geralmente do 1º ao 5º ano. E aí me fez pensar, né? Se toda criança gosta de desenhar, o que que acontece aí no meio do caminho que a gente vira adulto e para, né, de desenhar. A gente vê poucos adultos que desenham. Talvez volte a desenhar lá no futuro pro hobby, mas enfim, né, vai deixando de fazer isso. E aquilo me instigou bastante. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, me veio, né, a vontade de estar ensinando eles, né, por ser algo que eles gostam, e também de tentar fazer não se perder isso no caminho, sendo que o desenho tem vários benefícios, né? Então foi bem interessante, assim. E aí, 2018 que eu criei o estúdio, onde eu, de fato, comecei a dar aula para eles, né? Mas foi bem curioso estar presenciando isso, assim, porque saiu da boca deles, né? Ninguém me contou, eu vi com os meus olhos que todo mundo gostava, e de repente, o que aconteceu com essas crianças, né?